Olá, sou o professor Denis Webert, de Minas Gerais, e gostaria de ser bastante breve num diálogo franco, aberto, direto contigo, a respeito da nossa nação, a nação que amamos, a nação brasileira. Eu vi agora há pouco uma matéria sobre um rapaz de nome Cristiano, do estado do Pará. Esse rapaz, com muita habilidade, com muita técnica, com muito esforço, ele construiu o seu próprio jet ski de madeira e, pelas fotos, pela matéria que eu vi, um trabalho bonito, bacana, que certamente demandou horas e horas de trabalho e muita dedicação, esforço, concentração, para que fizesse aquele jet ski de madeira, colocasse na água e pudesse brincar, divertir e até de alguma forma exibir o produto por ele feito. Imediatamente após esse rapaz colocar o seu jet ski, que demandou o seu trabalho das suas mãos, IBAMA, Polícia de Meio Ambiente e uma série de outros organismos, órgãos de Estado interpelaram esse rapaz querendo saber de onde tirou a madeira, como fez, com que autorização fez, isso e aquilo. Nenhum organismo do Estado o procurou para dizer: olha que coisa fantástica e bacana que você criou. Na face da terra não existe outro igual. E, de repente, como órgão de Estado, oferecer: quer patentear o serviço? Quer patentear o seu jet ski feito de madeira? Não, nenhum órgão do Estado procurou para isso, mas procuraram para importuná-lo, para inquirir a respeito da origem da madeira, como fez, com que autorização e aquilo que demandou. E a grande verdade é que, como professor, eu não quero falar contigo sobre jet ski, com todo respeito ao Cristiano, o rapaz que fez, e desejo que ele possa realmente crescer, fazer e realizar e ter os seus sonhos realmente colocados em prática a bom termo, mas eu quero falar sobre Brasil, educação. Vivemos num país que 30 anos atrás, eu como professor já 30 anos atrás, eu usei uma expressão que na época não se via, não se conhecia. O processo de burrificação colocado em prática 30 anos atrás no Brasil. E que nesses últimos 30 anos, a rara exceção, ele veio sendo implementado, implantado e fomentado pelos órgãos oficiais, como é o caso agora desse assédio que o Cristiano sofre por causa do seu jet ski. Vivemos um tempo, se pegarmos o exemplo da montadora chinesa na Bahia, da outra montadora de outros produtos em Pouso Alegre, Minas Gerais, o meu estado, nós vemos que o brasileiro, 30 anos atrás, começou esse processo de burrificação sendo jogado para baixo, empurrado para baixo, e hoje nós vemos, voltando aí ao caso chinês, de empresas que vêm para o Brasil. E essas empresas vêm trazendo os seus gerentes, os seus diretores, porque não encontram no território brasileiro pessoas à altura, dizem eles, para estarem na cadeia de comando, na cadeia de direção. Então, o que nós vemos no nosso país? Um processo que começou 30 anos atrás e que tem massacrado toda a classe estudantil. Alunos, estudantes que não precisam de nota para passar, não precisam sequer aprender para passar. E aí eu não preciso usar exemplos de outros. Eu posso mergulhar nos meus arquivos e encontrar, por exemplo, uma escola de ensino fundamental, onde fui lecionar 9º ano, em que, para conhecer os alunos ali no primeiro dia, eu fiz uma chamada, pedi à direção que me entregasse a relação dos alunos, fazia uma chamada. E naquele momento da chamada, eu descobri que um dos alunos não sabia sequer escrever o próprio nome, ainda que a turma ali fosse de 9º ano. Um aluno já caminhando, isso foi após o meio do ano, um aluno caminhando para ir para o 1º ano do 2º grau, mas que não sabia escrever o nome. E quando eu questionei isso com a direção da escola, até porque eu era novato no sistema público,
A resposta que eu ouvi foi: calma, professor Denis, isso é normal, é assim que o sistema funciona. Então eu te questiono, é assim que o sistema funciona? Nicolas Ferreira, um deputado fantástico do meu estado, Minas Gerais, ele publicou um videozinho, um texto pequeno, falando a respeito desse rapaz do jet ski, o Cristiano, lá do estado do Pará. E ele começa fazendo uma pergunta bem simples, que deve te provocar, assim como me provocou. Por que é que Santos Dumont, já naquele tempo, foi para a França para apresentar a sua invenção? Então, se fizermos um paralelo entre o Cristiano agora com o seu jet ski de madeira e Santos Dumont com o 14 bis indo lá para a França, não seria isso que está arrebentando com a nação brasileira? Hoje nós vemos, por exemplo, a questão de um único ministro da Suprema Corte Brasileira. Uma canetada. Ele impediu a construção e a continuidade da Ferrogrão. Uma ferrovia para tirar milhares de caminhões da estrada. E aí, lembrando, eu, nos meus 64 anos de idade, conheço diversas ferrovias abandonadas no Brasil. O Brasil hoje seria o país com a maior malha ferroviária do planeta, se não houvesse e não tivesse acontecido aí tanta intervenção do Estado, principalmente do Estado de fora para dentro da nossa nação. Como inclusive neste ano de 2026, estamos assistindo 2024, 25, 26, outros estados de ideias controversas, perigosas por sinal, autoritárias ao extremo, tentando intervir, fazer coisas no Brasil que, se questionássemos aos brasileiros, a resposta seria: não concordamos com isso. Então nós estamos vivendo tempos nebulosos e precisamos acordar. A nação brasileira é simplesmente grande, simplesmente fantástica, simplesmente maravilhosa. Mas nós brasileiros estamos precisando acordar. E acordar rápido, antes que tudo que temos e sonhamos, nação rica, poderosa, né, terra em que se plantando tudo dá, já dizia lá no passado um dos descobridores. Mas que terra é essa que todos mandam, que colocamos no governo, no poder, nas classes mais altas do poder, pessoas que não têm compromisso nenhum com a nação brasileira, ou com o sentimento pátrio, familiar, respeitoso a Deus, dependente de Deus, que se interessa pelas coisas limpas, santas e justas? É tempo de refletirmos. E deixo aqui essa provocação. É tempo de repensarmos a nossa nação.